Com o decorrer do tempo, os locais e as paisagens se transformam, por vezes para aprimorar, por vezes para piorar. Ao longo das décadas, um grupo de entusiastas de história e fotografia explorou minuciosamente essas imagens para reunir lugares, capturando fotografias atuais para comparar com o passado. Nesse vídeo você vai conferir essas fascinantes imagens lado a lado. Um olhar para a Place de la Bourse capturado em 1900. Nesta foto autêntica, transeuntes e carroças puxadas por cavalos dominavam as ruas. O surgimento dos primeiros trilhos de bonde começou a se evidenciar nessa época, e nos anos subsequentes muitos outros também foram instalados, totalizando 32 linhas na área em 1957. O edifício em destaque nesta imagem era a Bolsa de Valores daquela época e o epicentro do progresso na região. A vista contemporânea, capturada 117 anos depois, ainda apresenta uma rua movimentada, porém o edifício agora é utilizado para exposições e eventos culturais. A região também é um ponto de encontro popular para protestos e manifestações. A imagem original da Via Armes Rue de Paris é de 1912. Crianças pequenas e uma carroça puxada por cavalos enchem a rua, uma cena habitual naquela época. Uma loja de produtos agrícolas pode ser vista do outro lado da estrada. Essa imagem foi inicialmente impressa em um cartão postal, completo com selo. Mais de um século depois, a visão permaneceu quase inalterada. O cavalo e a carroça foram substituídos por automóveis e a loja foi transformada em uma agência bancária, mas certamente é uma cena facilmente reconhecível. Os horrores da Grande Guerra atingiram a estação de Ypres na Bélgica em 1915. Esta foto revela os estragos e a desordem que se espalharam por toda a região naquele período. Mais de um século depois, a mesma visão é completamente transformada, com o edifício totalmente recuperado e restaurado, e as estradas modernas substituindo os antigos caminhos de terra batida. A vida certamente é muito mais tranquila agora. Esta imagem original da Torre Eiffel retrata-a em edificação no final de 1888. Os edifícios ao redor também podem ser vistos emergindo na região. Em 2017, o mesmo ângulo revela uma visão igualmente agitada do mundo. A torre completamente construída foi visitada por muitos milhões de pessoas desde sua edificação, e a própria estrutura também resistiu a décadas de desgaste, incluindo 2 guerras mundiais. Relógio de Saint-Chamas, França, em 1860. Uma das imagens mais antigas da nossa lista é datada de 1860 e retrata uma rua repleta de espectadores, certamente hipnotizados pela câmera. Um aqueduto interessante e chamativo atravessa a rua, destacando-se como o ponto central da foto. A vista atual, passados mais de 158 anos, revela o mesmo aqueduto imponente e as mesmas árvores antigas que ainda acompanham as ruas. Os pedestres foram substituídos por veículos estacionados, mas, além disso, a paisagem é surpreendentemente idêntica. Uma visão aérea do Beverly Hills Hotel revela uma paisagem notavelmente tranquila, com poucos edifícios em comparação. Essa foto foi capturada em 1918 e a perspectiva contemporânea apresenta uma cena bastante contrastante. A foto subsequente capturada em 2018 revela não apenas uma maior quantidade de edifícios, mas também uma exuberante vegetação que se desenvolveu ao longo dos anos. Os terrenos e edifícios do hotel agora são ainda mais imponentes e impressionantes do que antes. Outra perspectiva da Holanda durante a guerra revela uma área pacífica do país pronta para a defesa, com obstáculos para tanques, e sem dúvida, outras posições estratégicas próximas.
A mesma visão dos anos recentes torna difícil imaginar o que poderia ter ocorrido nas mesmas ruas todos aqueles anos atrás. A maioria dos mesmos edifícios permanece, mas as estruturas imponentes de metal há muito desapareceram. Outra fotografia de mais de um século atrás. Esta imagem retrata a Place du Grand Sablon, no centro histórico da cidade de Bruxelas. Naquela época, a área era ocupada por bancas de mercado onde se comercializava carne às sextas-feiras e leite e queijo aos sábados. A vista atual parece mais um estacionamento, com muito menos encanto, mas os arredores são extremamente populares entre os membros mais abastados da sociedade. Os antigos bares e lojas foram substituídos por chocolaterias, lojas de antiguidades e hotéis. Em 1945, este antigo refúgio de guerra é fotografado com civis parados casualmente nas proximidades. Um moinho de vento também é visível ao fundo. Anos mais tarde, esse mesmo abrigo recebe um uso interessante quando é convertido em uma floricultura. O moinho de vento desapareceu e os arredores são mais serenos, embora ainda cheios de concreto e asfalto. Na Rússia, durante a invasão alemã, o Palácio de Peterhof foi incendiado e danificado por explosões. Muitas das fontes do terreno também foram arruinadas. A reconstrução começou após a guerra e prosseguiu nos anos subsequentes. A visão atual do Peterhof exibe o edifício original em toda a sua esplêndida glória. Uma imagem muito mais campestre remonta a 1887 e retrata uma das numerosas vias terrestres que eram consideradas uma grande proeza da engenharia naquele tempo, uma estrada atravessando a encosta. 116 anos depois, a estrada permanece inalterada, mas pavimentada. Nenhuma tentativa foi feita para expandir a via, apesar dos automóveis que a percorrem. A paisagem continua tão esplêndida hoje quanto era todos aqueles anos atrás. Esta primeira imagem da ponte da Baía de São Francisco Oakland Bay foi capturada em 1980 e exibe um horizonte brilhante, assim como uma fotografia de longa exposição do tráfego em movimento. Quase 3 décadas depois, a mesma vista parece surpreendentemente idêntica. O horizonte mudou ligeiramente, com a incorporação de novos arranha-céus e o crescimento de árvores, mas ainda é inegavelmente reconhecível. Outra imagem que retrata a devastação e o caos do início do século XX. Esta foto mostra os destroços de uma igreja na França, atingida por um poderoso canhão chamado Paris-Gun. Esses canhões de artilharia de longo alcance, usados pelos alemães para bombardear Paris durante a guerra, eram considerados verdadeiras maravilhas da engenharia militar. Embora tivessem uma capacidade impressionante de alcance, esses canhões não foram muito eficazes devido à carga útil relativamente pequena que disparavam. Nesta imagem, o impacto do projétil atingiu o telhado da igreja, causando seu colapso interno. Infelizmente, desta vez a arma deixou sua marca trágica, resultando na perda de 88 vidas e deixando quase o mesmo número de feridos. Quase um século depois, a igreja é um local completamente transformado. Totalmente reconstruído e em pleno funcionamento, o Street Gervais é agora um local de culto muito mais seguro. Esta foto original em preto e branco da década de 1940 mostra os eventos da Parada do Dia de Anzac, um evento especial realizado para honrar todos os australianos e neozelandeses que serviram e perderam a vida em todas as guerras, conflitos e operações de manutenção da paz.
A mesma vista revela o majestoso edifício Sultan Abdul Samad obscurecido por ônibus de turismo em vez de participantes do desfile. O panorama sofreu grandes transformações nos últimos 75 anos, o que retirou parte de sua beleza. Muitas das fotos desta coleção revelam um histórico de danos provocados pelos alemães durante os conflitos, mas esta imagem ilustra as consequências de suas ações. O exército russo causou devastação em larga escala ao avançar pela Alemanha em direção a Berlim. Os edifícios da capital também foram afetados pela insegurança. O próprio prédio do Rei Shasta não era um monumento nazista. Na verdade, foi concebido e construído entre 1884 e 1894. O prédio foi severamente danificado pelos estragos, mas somente na década de 1960 que os trabalhos de restauração iniciaram de forma significativa. O edifício contemporâneo visto aqui passou por várias transformações, pois foi novamente arruinado e reconstruído nos últimos anos. Agora é um dos destinos mais populares da Alemanha. A foto de 1900 mostra a Ponte des Arts, uma passarela sobre o rio Sena, na França. Essa passarela conecta o Institut de France ao Louvre. Portanto, a passarela sempre foi um destino turístico extremamente popular e oferece uma vista deslumbrante da área ao redor. Aqui, casais podem ser vistos caminhando despreocupadamente pela passarela, um deles até mesmo com uma espada presa à cintura. Com uma visão romântica da cidade do amor, a ponte sempre foi o local preferido dos casais. Como tal, as grades da ponte eram frequentemente adornadas com cadeados, um gesto simbólico de amor. Em 2015, porém, o peso dos cadeados causou o colapso de uma parte da grade, portanto, todos os demais cadeados tiveram que ser removidos à força. Confira a incrível transformação dessas fotos antigas. Clique aqui para assistir ao vídeo.